Oi pessoal, voltei aqui pro canal e essa semana, no dia 27 de março, foi celebrado o Dia Mundial do Teatro. Coincidentemente, eu analisando aqui, o vídeo que teve mais visualizações de todos que eu já publiquei até então, é um em que eu falo de uma peça de teatro escrita por Molière. Então hoje eu resolvi trazer uma outra peça dele, intitulada As Preciosas Ridículas, pra gente falar mais um pouquinho sobre esse teatrólogo. Sou Karen Schuller e do livro Não Me Livro. Molière foi um autor de peças de teatro que escreveu na época de Luís XIV, conhecido como Rei Sol, lá na França. Eu vou até deixar o link, card, enfim, em algum lugar aqui, do meu outro vídeo, em que eu falo um pouco mais sobre esse contexto francês no qual Molière desponta como um grande teatrólogo. Ele, inclusive, teve peças encenadas para o próprio rei, embora ele também fizesse críticas à corte. E é importante a gente não esquecer que Molière é o grande responsável por colocar a comédia no mesmo patamar de importância e valoração que a tragédia. Nessa edição tem 3 peças de Molière, mas hoje eu quero falar somente de uma delas, As Preciosas Ridículas. E então, antes disso, a gente precisa entender quem são essas preciosas, o contexto ali em que elas estão surgindo. As preciosas eram mulheres abastadas, frequentadoras da corte francesa, que passaram a fomentar cultura. Elas criaram, os salões parisienses, que eram lugares onde elas recebiam pessoas para falar sobre arte, para recitar poesia, para escutar música, para falar sobre teatro, enfim, elas foram ali, tiveram um papel muito importante para essa tessitura de rede de artistas, de uma relação entre pessoas que queriam discutir e falar sobre cultura. Elas eram majoritariamente mulheres, porém também tinham as suas figuras masculinas, homens que frequentavam esses salões e apoiavam essa iniciativa. Um deles é Charles Perrault, conhecido aí como o pai da literatura infantil, dos primeiros contos de fadas. E aí já vem uma pequena ressalva da gente pensar sobre esse cânone do gênero contos de fadas, porque durante muito tempo nós associamos somente a nomes masculinos, como Perrault, depois os irmãos Grimm na Alemanha, Andersen na Dinamarca, e essas preciosas também escreviam contos de fadas. Inclusive, o título do gênero, Contos de Fadas, aparece pela primeira vez na capa de um livro com uma dessas preciosas, que é Marie-Catherine de Loire. Elas não ficaram apagadas pela crítica, mas elas sempre ficavam numa posição minimizada em comparação aos nomes masculinos. Felizmente, na atualidade, o papel delas vem sendo revisitado, tem muitos pesquisadores que falam sobre elas e também tentando resgatar e traduzir os textos que elas produziram, para que a gente possa ter acesso a eles. E aí também muitos contos de fadas estão sendo redescobertos. Mas as preciosas também tiveram seus críticos, pessoas que estavam ali incomodadas, afinal, mulheres tendo muito protagonismo nem sempre agrada. E essa peça de Molière, As Preciosas Ridículas, parece que contribui para essa visão pejorativa dessas mulheres. É como se elas fossem fúteis, não tivessem nada melhor para fazer, quando na realidade, como eu já estava comentando, elas na verdade estavam sendo responsáveis por uma construção de cultura. É um pouco problemática essa ideia das preciosas como mulheres que não tinham nada melhor para fazer. Na peça As Preciosas Ridículas, Molière traz 2 meninas assim que ficaram um tempo na corte francesa em Paris, então dá-se a entender que elas tiveram acesso a esse círculo das preciosas, embora ele não fale isso explicitamente.
E bom, elas voltam pra casa, assim, no interior, e lá elas ficam muito querendo vislumbradas de que o amor, de como o amor teria que ser, uma idealização. Então aparecem dois pretendentes para elas, mas elas não aceitam. Afinal de contas, eles não foram lá declarar um amor. Eles estavam tratando o casamento como se fosse só um acordo. Queriam casar porque ia ter dote. E aí eles ficam aborrecidos com essa postura delas e colocam dois valetes, né, empregados deles, para se passar por homens mais abastados e que fossem lá falar sobre amor para elas e se declarar para essas moças. E elas não percebem a troca, né? Elas não percebem que são valetes se passando por homens nobres. Enfim, eu não vou falar mais porque é interessante que vocês leiam para saber como é que acaba, né, esse enredo, o desenrolar dessa história. Para muitos, Molière está criticando esse olhar superficial das preciosas. Porém, numa pesquisa mais aprofundada, existe um livro de um pesquisador brasileiro, Paulo Ronay, que é sobre Molière, em que ele fala que talvez Molière era mal interpretado, porque ele não estava criticando as preciosas diretamente, mas ele critica, na verdade, as pessoas que tentam imitar esse preciosismo. As pessoas que não frequentavam esses círculos, mas tentam agir de forma refinada, abastada, como se fizesse parte de algo. Então, talvez Molière estivesse criticando muito mais quem tenta imitar algo que não é, do que efetivamente as preciosas. Porém, como no título já estava lá, As Preciosas Ridículas, durante muito tempo ele acabou sendo alvo de crítica até delas, né? Dessas frequentadoras, dessas preciosas, porque ficou mal entendido que foi difícil de ser desfeito. E o que eu quero deixar aqui no vídeo é que a gente repense um pouco essa suposta crítica que Molière faz às preciosas, que talvez ele não estivesse falando diretamente delas, mas de quem as imitava. Então, fica aquele questionamento: Molière era fã ou hater dessas preciosas? Pra mim, ele era mais fã. É isso, pessoal. Espero encontrar vocês num próximo vídeo, quem sabe, não é mesmo? Então, deixa aí seu comentário, o que vocês acham de Molière. Leiam. Tchau!